Eu estou chegando em Porto Alegre, toca meu telefone, que nunca toca, era o médico da Fabiana, eu estava no apartamento das crianças. E o médico da Fabiana disse assim: oi, Marcel, é o doutor? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sabe aquele exame, aquela biópsia que a Fabiana fez? Sei. Ela deu positivo. Eu estava indo para o Rio fazer um treinamento para a Shell. Naquele instante, eu fiquei em silêncio, porque no mecanismo de fuga, não é por falta de amor, é o contrário, porque ama muito, foge da dor. Eu pensei o que ia acontecer com o evento, fiz um silêncio. Quando eu fiz o silêncio, o doutor disse assim: eu compreendo o teu silêncio, é difícil receber uma notícia assim tão grave. Quando ele disse isso, o chão saiu dos meus pés, ficou tudo preto, me escorei na parede. E demorei mais um tempo para me recuperar. A partir dali, deu-se uma jornada de profundo amadurecimento para além do que os meus professores haviam me ensinado. Eu liguei para o meu sogro, pedi o carro emprestado, liguei para o meu pai e para a minha mãe, comuniquei. Liguei para a empresa, falei com a Regina, falei com a Magda e fiz a mais longa viagem da minha vida. Foram 600 quilômetros que mais pareceram 600 anos, tomado de dor e medo. A Fabiana era muito jovem, as crianças também eram muito crianças. E eu fiquei morrendo de medo. Mas o que eu não senti em nenhum desses momentos, e depois eu volto nisso, mas já menciono agora, foi raiva. Eu quero que vocês me ouçam bem. Porque eu já andava com saltadores de aquário. Porque eu já era cuidado pelos melhores professores. Em nenhum momento eu senti raiva. Em nenhum momento eu discordei. Porque os saltadores de aquário, os melhores professores do mundo, os craques, haviam me ensinado que as doenças não estão contra nós. Elas são mensageiras. Não adianta brigar com a mensagem. Porque ela vai se repetir. E aí vocês já entendem por que algumas pessoas adoecem tanto. Até a pessoa ouvir a mensagem. E a mensagem está a teu favor ou contra ti? E por que tu tem raiva dela se ela quer te ajudar? Como eu havia feito um profundo trabalho de transformação, andado com saltadores de aquário, com craques, com os melhores mentores e professores do mundo, eu estava pronto para aprender com aquela mensagem. A Fabiana também não sentiu raiva em nenhum momento. Fiz a viagem, cheguei em casa, contei para a Fabiana, e ali comecei a receber as mensagens. A primeira foi: tu pode tirar férias. Porque se eu posso parar de trabalhar por 45 dias para cuidar da minha esposa, eu posso parar de trabalhar por 45 dias para cuidar de mim, ou não. Mas a gente precisa que coisas ruins nos aconteçam para fazer alguma coisa diferente da vida, porque nós nos movemos mais pela dor do que pelo amor. Mas pelo menos que nos movamos pela dor. Esse primeiro aprendizado foi instantâneo. Entreguei a chave do cofre, cancelei compromissos. E percebam, à época, eu era a receita da empresa. Hoje nós temos um grupo de empresas que tem receitas e outros colaboradores que já receitam. É fechar, é tu não receber 45 dias de salário. Pior no meu caso. Muito pior. Porque fica prejuízo. Então nós nos colocamos em busca de ajuda. E foram longuíssimos. 45 dias. Longuíssimos. E vocês sabem que um dia, a Fabiana, saindo da casa do meu pai, disse assim: o que vai ser dessas crianças? E o prof, o mentor, o sabichão, foi falar algo. E formou-se uma bola de sangue, espinho na garganta.
fogo, eu não consegui falar nada. Sabe quando dói a garganta? Já aconteceu com vocês? A pergunta dela foi: o que vai acontecer com essas crianças se eu morrer? Uns 50 metros depois, ela disse: eles vão ficar bem. Eu dei tudo. Tudo que eu tinha para essas crianças. Eles vão ficar bem. Para quem não entendeu, aí ela disse o que todos nós precisamos aprender um dia a dizer: querida morte, sua gostosa, eu estou aqui para você. Se o melhor para mim for isso, eu estou disponível. Ela se rendeu. Porque quem não aprende a sentir medo, não aprende a sentir coragem. Quem não aprende a sentir tristeza, não aprende a sentir alegria. Quem não aprende a sentir raiva, não aprende a sentir amor. E quem não aprende a morrer, não aprende a viver. Como assim, Marcel? Assim. Porque quem não aprende a morrer, se protege da vida. E ao se proteger da vida, não vive. Então não põe o negócio próprio, porque não quer que o seu negócio próprio morra. Eu estou de acordo se eu fracassar. O Léo, ele aprendeu a morrer aqui na frente. E qual é a beleza disso? Quando eu me rendo à vida como ela é, eu estou pronto para viver. Vocês olham para isso e dizem: puta que pariu. Mas foram 15, 20, 25 anos de mentoria, terapia, meditação e imersões. Um dia na casa do pai da Fabiana, ele mandou um recado de uma amiga. Diz para a Fabiana que esse câncer não é dela. Diz que eu já disse para o meu show para lá e ele já nem está mais aqui. Vocês conhecem o nome disso? É pensamento positivo. Cuidado. Não é bem assim. É, mas não é bem assim. Cuidado. Tem algo antes que vocês estão aprendendo aqui. Que é sentir. Diz para ela não ficar tristinha. Diz para ela ficar alegre. Vai dar tudo bem. Eu ouvi esse recado com o máximo de respeito que eu pude. Eu disse: eu compreendo a sua amiga, eu compreendo o senhor também, seu Arciso. Mas a gente aprendeu algo um pouco diferente. Esse câncer é da Fabiana. E não é só da Fabiana. É meu também. Porque eu faço parte de um sistema. E, seu Arciso, eu ainda não consigo ficar alegre. Eu estou morrendo de medo. Porque vocês viram todos os nossos alunos dizer: com eles eu aprendi a sentir o medo. Porque medo é de Deus. O medo fez eu cuidar da Fabiana como eu não cuidei nem de mim uma vida toda. Medo é cuidado, cuida. E nesses 45 dias, os nossos olhos se encontraram dezenas de vezes. E os olhos são as janelas da alma.
quando eles se encontravam, o mundo parava. Passava um filme em minha cabeça. Eu sentia muito medo e muita tristeza. Mas eu havia sido treinado pelos melhores treinadores do mundo. Eu havia andado com saltadores de aquário. Eu tinha mergulhado profundamente no caminho do autoconhecimento. Eu havia aprendido que os sentimentos foram feitos para ser sentido. E quando acontecia dos nossos olhos se encontrarem, do medo tomar conta de mim, da tristeza tomar conta da Fabiana, nós tínhamos um ao outro. Então nós nos abraçávamos e chorávamos por 10 minutos, 15, 20, meia hora. E no profundo da nossa alma, na dor, nós fazíamos músculo emocional, sentindo, não fugindo, não mentindo que vai dar tudo certo, porque eu não sei se vai dar tudo certo. Eu posso confiar, mas eu não sei. E ao fazer músculo emocional, nós enxugávamos as lágrimas. Médico, laboratório, exame, clínica, nutricionista, educador físico. Porque se é para sentir tudo que vier, é para fazer o movimento que precisa ser. Mas tem que tomar força na alma para fazer o movimento que precisa ser feito. E nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E sentimos juntos a maior dor de toda a nossa vida. Eu não tenho nenhuma alegria em contar para vocês que aquela amiga que disse que o câncer não era para ela, que ela tinha dito show e o câncer tinha ido embora, e que não era para a Fabiana ficar triste porque ela já estava alegre, eu não tenho nenhum contentamento em contar para vocês que aquela moça não vive mais. E eu tenho muita alegria, muita honra, muita gratidão em contar para vocês que os fracos, a Fabiana e eu, que sentimos medo e tristeza, construímos as circunstâncias ideais para a Fabiana não só estar absolutamente curada do câncer há mais de 10 anos, isso significa que não teve recidiva, porque a cura foi feita no nível profundo da alma. Como também tenho muita alegria em dizer que a Fabiana não é mais aquela mesma pessoa que não acreditava nela, muito embora eu olhasse, sabia e soubesse do potencial dela. Ela foi tomada de uma força, de uma capacidade de realização, de uma coragem que ela desconhecia nela mesma, porque ela ouviu a mensagem. Ela não lutou contra a doença, ela se rendeu à doença. Se rendeu à doença. Estão captando? E eu tive o maior aprendizado de toda a minha vida. Eu disse hoje de manhã para vocês, a gente ama de um jeito muito estranho, porque se amar é dizer sim, eu fico querendo consertar o meu pai, a minha mãe, meu esposo, meus filhos, meus amigos, meu chefe. A gente ama de um jeito muito estranho. Eu amava a Fabiana de um jeito muito estranho. Amava de um jeito muito estranho. Este jeito aí, de quem acha que vai fazer algo melhor que Deus e os pais do outro. Tu não foi bem educada pelos teus pais, eu vou te educar. Tu não é uma obra digna de Deus, eu vou fazer melhor que Deus, vou te consertar aqui, ó. Agora tu não vai mais falar tão alto na frente de gente estranha. Entre as centenas de concertos que eu tentava impingir a Fabiana, havia 2 que se manifestavam mais proeminentemente.
Um deles era a minha queixa de que a casa não era tão organizada quanto eu desejava. E a outra queixa era de que ela deixava as luzes da casa acesa. Todas as luzes da casa acesa. Eu ainda não havia aprendido que a gente não muda as pessoas. Eu ainda não havia aprendido que a gente ama as pessoas. Nem com os melhores professores do mundo eu havia aprendido. Eu precisei aprender no fluxo da vida. Porque o fluxo da vida não está contra ti, ele está a teu favor. E deixa eu contar para vocês. Eu aprendi. Eu aprendi. No mais profundo da minha alma. Sentido o maior medo de toda a minha vida, a dor mais profunda de toda a minha vida. Eu aprendi que a gente não muda as pessoas, a gente ama as pessoas. E hoje em dia, quando eu chego em casa, está tudo exatamente como tem que ser. A casa não está organizada como eu gostaria. As luzes não estão apagadas. Mas eu nunca mais ataquei a Fabiana. Porque eu aprendi que o dia que eu chegar em casa e a casa estiver perfeitamente organizada e as luzes estiverem apagadas, é porque a Fabiana não mais está lá. A gente não muda as pessoas. A gente ama as pessoas. Quando foi no dia, ela me falou, tu vai? Eu digo, tá, eu vou. Quando eu cheguei e tive acesso à forma como o Marcel ministra essas imersões, fez com que eu disse, mas é aqui que eu quero estar. E esse chacoalhão que você tem no Leis da Vida, nessa imersão de 3 dias, faz muita diferença. É um chacoalhão da corda da vida. Tipo assim, pô, seu horizonte cresce, né? O seu olhar é diferente. Ele estava ali, só que você não estava enxergando nada. Para você enxergar, às vezes você precisa de um pouco mais. E não é certo, você foi. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.